Deixa eu ver aí. Pronto, acredito que esteja gravando aí. Então, boa noite aí de novo, Fabrício. Vamos começar agora a brincadeira, né? Então, hoje, gente, a gente vai fazer um bate-papo aí sobre a vida e obra de Gordon Clark, né? A gente vai falar agora sobre, vai dar uma passeada geral sobre a filosofia dele, né? E pontuar os tópicos, né? Agora, obviamente, nada de forma muito profunda, né? O intuito é aí que a gente depois possa vir aprofundar cada tópico, mas a gente vai dar uma passeada geral. O primeiro tópico que eu queria perguntar, Fabrício, é quem foi Clark, né? Quem foi Clark? Qual a sua importância para a história da filosofia cristã no nosso século? E no século passado, né? Nos demais séculos. Ok. Primeiramente, Marcel, eu queria agradecer pelo convite e pela confiança. Sem dúvidas, há pessoas com mais bagagem teórica do que eu para falar sobre Gordon Clark. No entanto, eu acredito que eu posso contribuir de alguma forma, já que eu tenho lido muita coisa dele ao longo de mais ou menos 5 anos, e também porque é sobre o pensamento dele que eu estou trabalhando na minha monografia. Então, acredito sim que é possível a gente tentar contribuir aqui. Quem foi Gordon Clark, então? Antes de dizer diretamente quem foi o Gordon Clark, é importante citar o período em que ele viveu. Clark viveu de 1902 a 1985, faleceu com 82 anos de idade em Westcliff. Mas quem foi Gordon Clark necessariamente? Clark, como os grandes já o definem, foi um filósofo e teólogo cristão e ministro presbiteriano. Na verdade, eu acredito que Clark foi mais filósofo do que teólogo, se a gente for olhar de modo mais específico. Ele nasceu na Filadélfia, nos Estados Unidos, que é uma cidade do estado da Pensilvânia, e foi convertido aos 13 anos de idade. Clark estudou francês e filosofia na Universidade também da Pensilvânia, e lá mesmo ele fez o doutorado em filosofia. Clark escreveu sobre muitos assuntos importantes, sobre doutrinas cristãs, lógica, trindade, santificação, filosofia da ciência e muitos outros assuntos importantes. Para muitos, Marcel, Clark é considerado uma das mentes mais brilhantes ali do século XX. Apesar de que hoje o Clark não seja tão conhecido assim e mencionado nas rodas de debates sobre filosofia e teologia, ainda assim ele recebeu reconhecimento por parte de muitos conhecidos teólogos norte-americanos. Por exemplo, o teólogo R.C. Sproul, quando questionado sobre quais teólogos ainda seriam lidos 500 anos depois, ele citou o Dr. Clark. E vale pontuar, Marcel, que o Sproul foi um teólogo apologeta clássico, que é um sistema apologético antagônico ao sistema defendido pelo Dr. Clark. Mas nem por isso ele deixou de reconhecer a qualidade e relevância das obras de Clark. Diferente de muitos hoje, né? Que mal saíram das fraldas e já tentam ridicularizar o Dr. Clark e rebaixar as obras dele. Eu acredito que isso serve de alerta para todos nós. Antes de querermos ridicularizar um teólogo ou filósofo sério, nós deveríamos antes buscar reter e conhecer o que produziram de bom, de modo honesto e humilde. Eu entendo que isso enriquece o debate e preserva o respeito. E a contribuição de Clark foi muito grande na filosofia, porque Clark foi doutor em filosofia e em muitas faculdades os professores indicam literaturas de Gordon Clark. Por exemplo, aqui na UFMA, Universidade Federal do Maranhão, eles indicam o livro de Clark e Tales Adil sobre filosofia, sobre história da filosofia. E é um livro indicado lá nas turmas, mesmo muita gente não conhecendo, os professores de filosofia, que já têm mais entendimento, né, sobre obras norte-americanas, eles acabam indicando, sim, o Dr. Clark nessa área. Pode pontuar aí, Marcel. Pronto. Se eu estava até lembrando aqui, né, para comentar com o pessoal, que a gente pode até se empabular, né, que a gente foi os fundadores, né, do grupo de escrituralismo do WhatsApp. Oi. Lembro quando a gente tava com aquelas contendas eternas com os mantilianos lá no grupo, no falecido grupo Transposicionalismo do Facebook. E juntamente com o Ti fomos dos fundadores. E hoje está dando fruto, né? Depois teve o canal aí. Apesar que não foi causa direta, mas causa indireta, teve um monte de coisa aí que surgiu depois daquele grupo. Deu muito fruto, sim. Várias ações que vieram aí. Então o pessoal está levando a tocha aí do clarkianismo para frente. Mas vamos seguir, né? Então outra pergunta aí que eu ia fazer para ti é a questão do escrituralismo, né? A filosofia de Clark foi denominada de escrituralismo. Mas quais seriam os elementos chaves ou centrais do escrituralismo? Ou seja,
de que forma o escrituralismo se distinguiria de outras formas de pensamento cristão, como, por exemplo, o tomismo, como o vantilianismo? Quais são os elementos essenciais dessa forma de pensar? Acredito que é importante, inicialmente, a gente tentar definir, né, o que é o escrituralismo. O escrituralismo, ele, para quem lê as obras de Clarke, sabe que é a essência da base da filosofia de Gordon Clark. Inclusive, recentemente, num diálogo com o irmão Daniel Gomide, um irmão querido que atualmente, na minha opinião, é uma das pessoas mais preparadas no Brasil para falar sobre a filosofia de Clarke, ele disse algo muito interessante e que reforçou uma ideia que eu já tinha. Ele disse que o escrituralismo é o que determina realmente se alguém é clarkiano ou não. Ou seja, é impossível você se definir um clarkiano sem aceitar a essência do pensamento de Clarke, que é o escrituralismo. E o que é, então, o escrituralismo em termos simples? É a filosofia ou sistema que entende a revelação bíblica como fonte confiável e axioma fundamental. Clarke entendia que a escritura sagrada é o nosso pressuposto e ponto de partida em relação ao conhecimento, onde a Bíblia é a revelação da verdade e fonte de toda verdade. E por que Clarke entendia que a escritura é a fonte de toda a verdade e um axioma? Porque somente a revelação é inspirada por Deus. E Deus inspirou os escritores de modo inerrante e infalível. Ou seja, o escrituralismo ele sustenta que a revelação bíblica é autoritativa e suficiente para nos guiar pela verdade, nos fornecer informações infalíveis, e isso porque é a palavra de Deus. E Deus não mente, nem erra, nem falha. E aqui eu gostaria de reforçar também, deixando a definição do Gary Campbell, que diz: o escrituralismo ensina que todo o nosso conhecimento deve derivar da Bíblia, o qual tem um monopólio sistemático da verdade. Resumindo, a palavra de Deus é a fonte de conhecimento infalível e inerrante, e por isso nós podemos confiar nela como conhecimento. Que para Clarke, conhecimento no sentido filosófico é crença verdadeira e justificada. Importante até destacar que Clarke chegou sim a usar o termo conhecimento num sentido não filosófico, num sentido mesmo informal. Mas quando o assunto era conhecimento no sentido filosófico, ele entendia que era crença verdadeira e justificada. Indo mais adiante, de que forma então o escrituralismo ele se diferencia, né, melhor dizendo, de outros aspectos epistemológicos? Por exemplo, o empirismo e o racionalismo. A diferença básica entre essas três posições epistemológicas é exatamente a forma como elas respondem à pergunta: como eu conheço alguma coisa? Ou através de que eu posso conhecer alguma coisa de modo confiável? E claro que eu estou falando aqui de forma simples e reduzida, né? Até porque a ideia é ser algo introdutório. Mas, diante dessa pergunta, cada sistema, racionalismo, empirismo, né, ou ainda mais para um aspecto já mais teológico, né, o vantilianismo ou o tomismo, vai responder de uma forma diferente. Por exemplo, o empirismo ele vai dizer que se conhece alguma coisa ou que a fonte do conhecimento é os sentidos, a experiência sensorial, que a verdade reside dos nossos sentidos. E aqui vale pontuar que o empirismo entende que nascemos como uma tábula rasa. Na mente não existem ideias inatas, na visão do empirismo. E por conta disso, todo conhecimento ele é obtido por observação através do uso dos sentidos. Em contrapartida, o racionalismo é o inverso do empirismo. O racionalista entende que existem sim ideias inatas e que a forma que conhecemos alguma coisa é através da razão, do uso da razão. A mesma ideia de abstração, que a nossa razão é uma fonte ou meio seguro de conhecimento. Então, o empirista entende que a verdade de modo confiável vem dos sentidos, das sensações. Já o racionalista, ele entende que a verdade de modo confiável ela vem da razão, do uso da razão. Como fica, então, o escrituralismo diante disso? Clarke ele recusou totalmente o empirismo como uma fonte segura para a obtenção de conhecimento. Apesar de entender que as sensações existem sim, que desempenham um papel no corpo humano, mas não que é uma fonte confiável para a obtenção de conhecimento. Então, nesse sentido, Clarke ele acaba, Marcel, se aproximando muito do racionalismo. Porém, Clarke, apesar de abraçar certos princípios do racionalismo, ele não entendia que a razão pura era uma fonte segura
na qual reside a verdade. E é por isso que ele defendia o que é chamado de escrituralismo, ou racionalismo bíblico, como alguns tentam colocar. Isso é interessante porque o Dr. Clarke foi muitas vezes acusado de ser um racionalista, exatamente pela ênfase em negar o empirismo e pelo apego à lógica como princípio necessário para a obtenção de conhecimento. No entanto, o Dr. Clarke define o racionalismo puro como razão sem fé, uma razão desassociada da revelação bíblica. É uma razão morta, é razão sem fé. Assim Clarke definiu o racionalismo. Então, Clarke não era um racionalista e muito menos empirista, ou seja, a visão de Clarke era: o conhecimento vem por intermédio da razão na medida em que a pessoa estuda as proposições reveladas na Escritura. No livro O Escrituralismo, de Gordon Clarke, o Gary Campbell, ele aborda bastante isso. Mas, finalizando, o racionalismo puro, ele defende que a razão somente é suficiente para nos fornecer conhecimento. O Dr. Clarke diz: não, a razão, a lógica é importante, mas o conhecimento é obtido nessa junção de razão com o estudo das Escrituras e iluminação do Espírito Santo. E a única fonte segura na qual reside a verdade é a revelação bíblica, porque Deus revelou a verdade de modo infalível e inerrante. Pode pontuar, Marcelo. Perfeito, Grandião. Ficou muito bom a sua explanação aí. Vou continuar aí perguntando nesse inteirinho aí, né? Tu falaste aí em relação à questão de, claro, dar um amplo valor à lógica, mas sem necessariamente ser racionalista, né? Não, sem ser racionalista. Eu queria que tu comentasse para mim, se primeiro se tu concorda, né, com aquela polêmica tradução dele de que o logos era a razão, né? Que traduz logos por razão. E queria também que tu comentasse mais um pouco sobre essa questão, né? Qual é o papel da lógica, ou qual a importância da lógica no método tanto filosófico como apologético de Clarke, ou dentro da visão filosófica estruturalista. Ok. Eu acredito sim, Marcel, que, em certo sentido, Clarke tem razão quando ele fala que a lógica ela é importante. Eu vou tentar seguir a ideia mesmo que ele expõe. Clarke entende que a lógica é a forma como Deus pensa, né? E, nesse sentido, é necessária e importante a lógica no exame das Escrituras. Por quê? Porque Deus, quando ele nos entregou a revelação, ele não entregou a revelação para que a gente não entendesse. Pelo contrário, ele entregou a revelação para que a gente entendesse. E essa, Marcel, é inclusive uma das razões de porquê Clarke ele nega profundamente a ideia de paradoxo nas Escrituras ou de aparentes contradições, né? Que isso aí já entra mais necessariamente sobre a abordagem, né, de Van Til, onde ele trabalha muito esse aspecto sobre paradoxo nas Escrituras. Não só Van Til, né, mas como até mesmo o próprio R.C. Sproul. Então, nesse sentido, eu concordo sim com Clarke que a lógica ela tem sim um valor importante na interpretação das Escrituras e que, de certa forma, é sim a forma como Deus pensa. Porque Deus ele entrega coisas para nós de modo coeso, de modo que é possível entender, de modo que há sim conexões e razão, sentido entre as proposições reveladas. Eu não entendo que Deus revela coisas para que ninguém entenda. Eu entendo que Deus revela para que a gente entenda. Então, nesse sentido, sim, a lógica ela é importante. E eu acredito que o Dr. Clarke tem razão nesse ponto. Vou pontuar. Certo, grande homem. Só um ponto a comentar mais, né? Mas tu concorda com a visão dele aí em relação à interpretação de João, né? Que ele traduz lá o logos como razão. Eu lembro que já era até uma certa controvérsia exegética. Você acha que Cristo pode ser equiparados com o logos grego, né? De razão? Como é que tu vê essa questão do logos ali em João? Você concordaria com a visão de Clarke, que ele é o princípio ordenador do mundo? Assim, eu concordo com Clarke num aspecto de que olhando o aspecto do termo, né, no original, há fortes indícios, sim, que a tradução para lógica, o logos ali, como verbo, né, no princípio era o verbo, é provável, sim, é possível, sim, essa tradução. Né? Mas, claro, careceria de uma discussão mais digamos, estrita, termológica, né, em relação aos termos originais, para se discutir um outro posicionamento. Mas, até então, pela própria abordagem que ele fez, eu acredito fazer muito sentido. E, até o momento, eu concordo, sim, com o posicionamento dele de que, de certa forma, Cristo é a lógica. Não que Cristo seja uma abstração, mas que o Cristo, sim, ele representa de maneira
fidedigna e completa o aspecto da lógica, aquilo que dá sentido, tanto à revelação, como dá sentido mesmo até à vida do ser humano, né? Eu acredito sim nesse sentido. Perfeito. Dando continuidade a um tema que tu abordaste anteriormente, foi um pouco sobre o empirismo, eu queria que tu comentasse mais sobre a polêmica, né? A polêmica visão de Clarke sobre a ciência não ser fonte de conhecimento, né? É interessante que eu acho que um dos pontos que mais choca as pessoas, assim, quando você está expondo a visão de Clarke sobre filosofia, né? Ele atacar essa vaca sagrada da modernidade, que é a ciência, né? Paul Feyerabend diz que, na atualidade, os novos sacerdotes são os cientistas, né? Enquanto no medievo, em outros períodos na antiguidade, a galera ia consultar o sacerdote, hoje você consulta os cientistas. Você vê isso até na própria pandemia, né? Quem dá o parecer final em tudo e quem é mais importante são os especialistas e cientistas, né? Do que autoridades religiosas, eclesiásticas, de forma geral, né? Então, como é que você vê essa questão, essa visão de Clarke aí sobre a ciência, né? O que é que ela vem a contribuir para o debate sobre filosofia da ciência? Uhum. Bom, Marcel, eu entendo que Clarke ele parte do princípio da autoridade revelacional da Escritura. Clarke entendia, né, e claro, talvez com algumas diferenças, não sei, mas Clarke entendia sim que a Escritura é suficiente e isso implica necessariamente na própria epistemologia de Clarke, né? Se o conhecimento, ele, em algum sentido, ele é restrito a proposições das Escrituras, ou aquilo que pode ser deduzido validamente da mesma, a ciência em si, na produção de algum conteúdo, não sei, ela não seria uma autoridade que se equipara à Escritura, nesse sentido. A Escritura, ela sempre está acima. Então, nesse aspecto, o Clarke nega, assim, essa autoridade da ciência, nesse ponto, até porque a ciência não pode ser algo fundamental para nos guiar, né, pela verdade. Né? Porque a verdade é a verdade da Escritura. Como bom escrituralista, né, clarkiano, a gente tem que entender assim: a verdade é a verdade da Escritura, que é revelada por Deus. Agora, um ponto interessante sobre isso, inclusive que o próprio Clarke aborda, e que envolve diretamente a ciência, ou até a ciência, talvez num sentido mais arqueológico, mas que envolve, é quando Clarke fala sobre a ressurreição de Cristo. Muitas pessoas tentam, por exemplo, querer provar a ressurreição de Jesus através de pesquisas, né, arqueológicas, ou coisas assim do tipo. E Clarke ele até aborda isso dizendo que se a arqueologia é ela que lhe garante que Cristo ressuscitou, então o autor da sua fé, de certa forma, não é Deus, né? É a arqueologia, porque a sua fé ela é dependente daquilo que você pode ver, né, de uma evidência, talvez, de algo assim mais concreto para você observar ali. E claro que ele enfatiza isso de maneira acertada, a meu ver, porque exatamente o próprio Cristo, quando ele está ali com Tomé, naquela questão sobre a ressurreição, ele deixa claro que bem-aventurados são aqueles que creram sem ver. Então, o próprio princípio de aceitar a revelação como verdadeira, ela, nesse aspecto, já acaba eliminando qualquer tipo de apelo à ciência arqueológica ou a outros aspectos da ciência como uma fonte necessária de verdade para nós, para nos fortalecer, não sei, tentar nos guiar a nossa vida e dar sentido à nossa vida. Então, nesse sentido, o Clarke, ele tenta, no meu entendimento, a minha leitura de Clarke, é levar as pessoas à Escritura como essa fonte confiável, essa fonte realmente confiável. Não é à toa que ele vai definir exatamente as outras visões como opinião, né? Aquilo que não é conhecimento, ele vai definir apenas como opinião. Tem a polêmica também do Cheung, né, sobre esse ponto aí, mas acredito que não se aplica necessariamente aqui. Polêmica do Cheung, eu não lembro não. Qual é essa polêmica aí? Tem sim. Botar lenha na fogueira aí. Qual é a polêmica dessa aí? Eu não lembro não. Quando ele tá falando sobre o ocasionalismo, e não é exatamente sobre isso, né? Mas quando ele vai falar sobre o conhecimento, a relação entre a epistemologia e o ocasionalismo, né? Que é a ideia do conhecimento, das sensações ser apenas uma ocasião por onde não importa o conhecimento, mas ali mesmo é a fonte. Né? Eu até concordo com ele sim, parte. Não é só para lembrar mesmo dessa treta aí. Sim. Mas eu acho que não se distinguiria de Clarke, não. Só para complementar o que falaste em relação à divisão de Clarke, é interessante que essa divisão de conhecimento, opinião e ignorância, ela vem desde Platão, né? Então,
É uma divisão bem antiga. Se você pegar o próprio livro do Clarke, né, o de Thales Adil, eu estou relendo com o pessoal, você vê claramente que essa distinção está desde lá, né? Então, Clarke só está utilizando a divisão clássica, né? Mas é engraçado quando você explica para as pessoas, parece que você está explicando uma coisa de outro mundo, né? E Clarke não inventou a roda, não. Clarke só está repetindo uma coisa que Platão já disse. Inclusive, era basicamente nesses termos, né? Lá Platão, você só tinha conhecimento do mundo das formas, que era justamente o geral. E o que era particular, o mundo das aparências, você não poderia ter, que era aquele que vinha através de sentidos, etc, né? Pegando aí a distinção via das aparências e o mundo suprassensível, que seria o mundo das formas. Mas até hoje o pessoal, às vezes, tem muita dificuldade para entender essa questão, né? Mas complementando aí, Fabrício, que tu falaste, eu queria saber mais um pouco sobre como isso afeta o método apologético, né? De que forma o escrituralismo, por essa crítica muito grande ao método científico e a ideia de você usar essas evidências, digamos assim, empíricas para provar a existência de Deus, de que forma isso afetaria a forma de fazer apologética, né? De que forma isso faria o escrituralismo ser muito diferente ou diferente do método clássico de fazer apologética. Então, se refere necessariamente ao evidencialismo, como exemplo? Evidencialismo barra apologética clássica, né? Porque é o mais popular e a apologética clássica, né? Sim, com certeza, o termo mal usado. Cara, obviamente a gente sabe, né, que o escrituralismo e evidencialismo, né, como apologética, né, como sistemas apologéticos, vamos dizer assim, são bem antagônicos. Eu acredito Deixa eu só que... falar rapidinho aqui. Eu falei apologética clássica barra evidencialismo, porque senão o pessoal fica chorando, né? Não, mas vocês não sabem que existe uma diferença entre evidencialismo e apologética clássica. A maioria esmagadora dos pressupositores sabe disso, né? Só que geralmente eles tratam os dois numa categoria só. Tanto que o povo depois vem a chorar nos comentários, o que está querendo dizer. Sim, né? E tem a discussão, né, dizer que os evidencialistas, né, os clássicos são mais ligados aos católicos, né, católicos romanos, e o evidencialismo seria uma nova roupagem, modificada e melhorada e tal. Então, Marcelo, eu entendo que o evidencialismo, ele complica um pouco o modo de fazer apologética, porque não me parece claro nas escrituras que seja um método claro na Bíblia sobre fazer apologética. Eu não consigo enxergar a escritura preocupada em apresentar evidências, né? Ou até mesmo em tentar usar puramente da lógica, uma lógica pura, para se chegar à existência de Deus ou se provar que existe um Deus, etc. Então, talvez a minha maior dificuldade com o evidencialismo, ou apologética clássica, né? para ser justo aqui, seja esses aspectos aí bem em comum que eles têm, que essas correntes têm, de tentar estabelecer uma forma, um método apologético que a própria escritura ela não parece apontar. Pelo contrário, a Bíblia parece inicialmente assumir as coisas em vez de tentar provar as coisas. Então, me parece que a apologética mais clara para o método bíblico seja uma apologética que pressupõe a existência de Deus, pressupõe a verdade da escritura, né, sem a necessidade de querer provar. Então, talvez essa seria a minha maior dificuldade e o maior choque, sim, que há entre essas correntes tradicionais de apologética e o pressuposicionalismo ou escrituralismo. Tranquilo, Fabrício. Vou jogar agora tu em outro boi de fogo. Como a gente fala aqui, né? Em outra controvérsia. Eu quero que vamos adentrar agora no ponto da diferença, né? Quando se fala de pressuposicionalismo, tem duas escolas centrais na mente, né? Tanto a escola de Clarke como a escola de Van Til, né? Eu queria saber de que forma aí o escrituralismo, de forma mais detalhada, né? Que tu falaste de forma mais geral, mas de forma mais detalhada, né? De que forma o escrituralismo se diferencia do vantilianismo, da visão de Van Til, né? Ok. Vou usar o termo pressuposicionalismo de Clarke e pressuposicionalismo de Van Til aqui, né? Então vamos tentar fazer por aí também. Então, Marcelo, a princípio é meio complexo estabelecer diferenças entre a forma como Clarke e Van Til apresentam o pressuposicionalismo. Eu diria até que há mais convergências do que divergências quanto à apologética em si. Por exemplo, tanto Clarke quanto Van Til assumem que a Bíblia, ou que o Deus das Escrituras, deve ser pressuposto sem a necessidade de prova. Isso já os deixam bem próximos em relação a defenderem o método pressuposicional. Porém, me parece que as divergências elas começam a ganhar um contorno
exatamente na epistemologia, porque o escrituralismo ele não é algo aceito por Cornélio Vantil. A ideia de que conhecimento é restrito como infalível nas escrituras ou que pode ser deduzido validamente da mesma, não é algo que é aceito no pressuposicionalismo vantiliano. Inclusive, o Dr. Clarke chegou a preferir o termo dogmatismo bíblico para diferenciar mais de Vantil, que já era quase o principal nome do pressuposicionalismo. Então, esse seria um ponto de divergência que afeta na apologética. Um outro ponto seria a ênfase no anti-evidencialismo. O Dr. Clarke negou mais veementemente a ideia de evidências como argumento para provar a existência de Deus do que Cornelius Van Til. E aqui é necessário cautela, até para não fazer espantalho da visão vantiliana, mas no livro Uma Introdução à Teologia Sistemática, o Dr. Van Til defende sim que é possível raciocinar analogicamente a partir da natureza até o Deus da natureza. E que o argumento cosmológico ele pode sim ser usado para concluir que Deus é o criador do universo. Claro, ele tenta defender isso com base numa suposta modificação cristã, que seria como você pegar um argumento desses e moldá-lo para não comprometer as escrituras. Inclusive, depois ainda ele vai tentar negar isso e remodelar essa fala. O Dr. Clarke ele discordaria profundamente disso. Então, essa seria mais uma divergência na abordagem apologética de ambos, exatamente por flertar com pressupostos do empirismo que está ali contido, né? Como sabemos, o Dr. Clarke se opôs veementemente ao empirismo. Ainda um outro ponto de divergência seria quanto ao papel da lógica na apologética no conhecimento. O Dr. Clarke deu muito mais ênfase à lógica do que o Dr. Van Til. E isso não significa que o Van Til foi irracional, né? Apenas que Clarke entendia a lógica num nível de importância bem maior. E isso porque o Dr. Clarke, como eu já falei, defendia que a lógica representa a forma como Deus pensa, né? É interessante, Marcel, porque desse ponto, né, é aí que deriva outros assuntos, inclusive que levou à controvérsia Clarke e Van Til. Pode continuar, já era a pergunta seguida que eu ia fazer, né? E como é que foi esse negócio aí do moído? Da controvérsia Clarke e Van Til? O que é o caso da controvérsia aí que Clarke foi envolvido graças ao seu... No final da vida, inclusive, segundo Douglas Dumas, eles viraram amigos de novo, né? Ao seu amigo de fim de vida, mas que no começo da vida aí tava colocando ele em constante problema, né? Que foi Van Til. Qual foi o motivo aí da controvérsia dos dois? Então, essa controvérsia, ela tinha muito a ver com a questão do conhecimento. É um dos pontos que tinha a ver com essa discussão. Como assim do conhecimento? Se o conhecimento do homem em relação a Deus, se ele era análogo ou unívoco, ou seja, o que nós conhecemos à luz das Escrituras é o mesmo conhecimento de Deus ou é apenas análogo ao conhecimento de Deus? Van Til defendia que é análogo, é paradoxal em relação ao conhecimento de Deus. Clarke defendia que é unívoco, que a verdade para Deus é a mesma para o homem. Não em quantidade, né? Pois Deus conhece infinitamente mais do que nós. Porém, em qualidade, o conhecimento seria o mesmo em relação à verdade que Deus conhece. Clarke até diz, se sabemos algo de alguma forma, então isso que sabemos deve ser idêntico ao que Deus sabe. Não em quantidade, mas em qualidade. Clarke também disse, se o conhecimento de Deus não tem nenhum ponto em comum com o nosso, então nós não sabemos nada que seja verdade, pois Deus conhece toda a verdade. Ou seja, Marcel, Clarke defendia que havia sim uma área de coincidência entre a nossa mente e a mente de Deus. Porém, reconhecendo sim que havia diferença em grau, né? Esse foi um dos assuntos principais da controvérsia Clarke e Van Til. E provavelmente o ponto de partida para as outras divergências teológicas que viriam. Mas é importante esclarecer melhor como é que essa controvérsia ela se iniciou. O Dr. Clarke ele seria ordenado ao Sagrado Ministério, mas houve resistência de algumas pessoas em relação a ele a não ter formação teológica formal. E por isso ele teve que passar por testes que pudessem comprovar que mesmo ele não tendo formação teológica formal, ele era capacitado ao Sagrado Ministério. Clarke então passou pelos testes de Bíblia inglesa, grego e hebraico e outros assuntos doutrinários, e então ele foi ordenado, ele passou. Porém, mesmo depois disso, se levantaram 5 professores do Seminário Teológico de Westminster, onde um deles era o Dr. Cornelius Van Til. E o objetivo dessas 5 pessoas, professores, era de invalidar a ordenação de Clarke, né? E uma das razões seriam as acusações de Clarke não ser confessional por defender isso que eu acabei de falar, o conhecimento unívoco.
que envolve a discussão sobre a incompreensibilidade de Deus, né? E daí vieram muitas outras questões para essa controvérsia, tanto políticas, que acredito ser o real motivador dessa controvérsia, quanto teológicas, né? O pessoal fala muito de que o problema da controvérsia foi muito teologia, debate e tal. Eles dois nunca nem sentaram, na verdade, para discutir isso diretamente, né? Então não houve esse debate formal. E eu acredito que as motivações eram mais políticas. Por exemplo, a questão da abstinência ao álcool como algo benéfico era um assunto envolvido na controvérsia. Pouco é falado, mas era um dos assuntos. Clarke defendia essa pauta, né, que havia sido levantada pela própria igreja, como algo louvável, essa abstinência. Porém, os contrários a Clarke insistiram que não. Clarke chegou a produzir uma resolução para esse assunto, onde aconselhava a abstinência, né, não a proibição da bebida alcoólica. Mas, ainda assim, Clarke foi aconselhada a não publicar a sua resolução. Mas, nos pontos teológicos, seguiu a controvérsia em relação à soberania de Deus e à responsabilidade humana. Clarke entendia diferente dos 5 professores lá. E também a oferta livre do evangelho. Ou seja, se o evangelho, ao ser pregado, era oferecido livre e sinceramente a todos. Clarke não negava que era necessário pregar a todas as pessoas. O que ele colocava em xeque era se a oferta do evangelho era realmente sincera, no sentido de que Deus desejaria salvar todos, até mesmo os réprobos, os não eleitos, né? Então, ao fim de tudo, a princípio, Clarke acabou prevalecendo, de certa forma, nessas controvérsias. Porém, ele acabou mudando de igreja tempos depois, por razões secundariamente relacionadas à controvérsia e às consequências que ela acarretou. Me parece que alguns amigos de Clarke foram perseguidos, né, ainda por conta da controvérsia, e depois de um tempinho, Clarke acabou também saindo de lá, por conta de alguns seguidores dele terem saído. E acabou-se por aí. Clarke mudou de denominações, houve algumas modificações, saía de denominação, não dava certo, problema doutrinário, isso é para outra, né? E foi essa tensão toda aí na vida do Dr. Clarke. Muito bom. Eu queria até, Fabrício, tu comentar um pouco mais sobre a questão da relação entre soberania divina e responsabilidade humana, né, na visão de Clarke, porque eu percebo que também esse é um dos pontos da visão de Clarke que geralmente gera bastante controvérsia, né, que sempre traz à tona muita controvérsia, principalmente por causa daquele livro, né, O Problema do Mal. Mas eu não quero agora que tu aborde o problema do mal, né, porque isso aí a gente faz um podcast só depois sobre o problema do mal, porque isso aí é uma batata muito quente. Mas eu queria que tu falasse mais sobre essa visão de Clarke, né, o que é que Clarke traz acrescento nesse debate, né? Porque ele diz que a soberania divina e a responsabilidade humana não é um paradoxo, né? Mas como é que ele resolve esse problema aí, né? Então, só a moto passar, cara, é o barulho demais. Então, Marcelo, o Dr. Clarke, ele entendia que a responsabilidade humana e a soberania de Deus, elas são conciliáveis, né? São verdades que andam juntas, né? Que o próprio Senhor revelou, e que não há tensões entre elas, né? No sentido de que, isso é uma coisa que é um mistério, não tem como ninguém saber, deixa para lá. Eu sei que é assim, né? Eu aceito e pronto e tal. Nada contra os irmãos terem esse entendimento, né? Que aí já entraria talvez na área um pouco do compatibilismo, né? E tal. Eu não quero entrar nesse ponto, mas o Dr. Clarke entendia sim que a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas não têm tensões ou se contradizem, nem aparentemente. Por quê? Porque o Dr. Clarke entendia que responsabilidade, ela não pressupõe uma liberdade, né? Porque é o problema real que o pessoal tenta colocar, né? Porque só é responsável quem é livre. Mas Clarke entendia que não, porque responsabilidade, ela pressupõe, na verdade, culpa ou alguém lhe responsabilizar, né? A partir do momento que Deus, ele responsabiliza o homem pelos atos que ele faz, então automaticamente o homem, ele é responsável. Por quê? Porque Deus responsabilizou. E por quê? Porque ele quebrou a lei. A responsabilidade pressupõe quebrar ou ferir a lei do Senhor. Então, a partir do momento que o homem fere a lei do Senhor, ele é altamente responsável pelas consequências que virão decorrentes do seu erro. Então, nesse sentido, o Dr. Clarke entendia, assim, que não há nenhuma tensão entre responsabilidade humana e soberania de Deus, que não há nenhum paradoxo aí, uma contradição, porque o próprio Senhor revelou para que a gente entendesse isso, e Deus revela as coisas, de fato, para que seja algo com sentido e entendível, né? Não para a gente ficar se mordendo aí em mistérios.
É mistério. Lembrou até do hino que tem aqui. O pessoal sempre É gosta um de hino. pentecostal. É um hino, né? As coisas de Deus não tem explicação, porque é mistério. Tem um hino aqui que rola. Não sei se rola aí nas tuas áreas, mas aqui rola esse hino até hoje. Mas Aonde é? o pessoal gosta desses hinos aqui, né? Dos hinos de fogo. É uns hinos de fogo que rola por aqui. Mas vamos continuar, né? Só Aham. complementando aí tua fala, Fabrício, é interessante, né, que essa questão da soberania divina e responsabilidade humana, né, que Clark, digamos assim, a principal questão que ele faz é simplesmente precisar os termos. Né? Se você vê, Clark não diz nada demais. Aham. Mas como ele procura dar uma precisão nos termos e clarificação, justamente definir responsabilidade, definir liberdade, né? Isso, Definir isso, isso. livre-arbítrio, ele vai fazer muito isso no problema do mal, clarificando os termos. Né? Basicamente, a ação dele naquele livro é uma procura de clarificar os termos. E daí ele vai mostrando que realmente não há nenhuma contradição entre ela, dado o fato, se você entende cada termo coerentemente e claramente. Né? Eu acho que muitas vezes a questão de você estar buscando, vendo paradoxo na Bíblia, é justamente a falta de, muitas vezes, preguiça intelectual de Isso, você isso. estar fazendo um estudo mais aprofundado do tema, né? E é aquela questão também que Clark coloca, né? Mesmo que você na sua vida não consiga uma resolução para um determinado problema bíblico, isso não quer dizer que no futuro outra pessoa não vai fazer. Né? Então, Isso, isso. você não pode, a parte da alimentação da sua capacidade investigativa, daí dizer que todos os seres humanos padecem do mesmo erro, não. Até uma coisa que o Clark fala que é verdade, né? Que é, para você afirmar que na Bíblia tem um paradoxo insolúvel, você tem que ser onisciente. Seria a única forma de você saber isso. Por quê? Porque você teria que saber que ninguém resolveu no passado, está resolvendo no presente e nem vai resolver no futuro. Então, É. o próprio Deus, você não teria como afirmar paradoxo na escritura, né? Então você vê aqui toda essa confusão que está em torno dessa temática, né? Mas já caminhando aqui já para o final, né? Quero já agradecer para a ti, né? Que nossa ideia, como eu prometi a você, seria algo mais introdutório. Eu não vou colocar mais nenhuma questão que seja Ah, demasiadamente complexo que leve só um podcast para resolver, né? Botar tu para resolver em 5 minutos um negócio que requer um podcast também já é sacanagem. Mas com certeza. voltando nesse bate-papo, né? Já caminhando para nossa linha final aí, eu queria que você agora recomendasse para a gente, Fabrício, livros, né? Quais livros que o cara quer introduzir isso no pensamento de Clark, quais livros ele deve ler, por onde ele deve começar, como é que deve ser a caminhada aí um cara que quer ser escrituralista, né? Por onde ele deve começar. Cara, o primeiro ponto, talvez, que o cara deve ser apaixonado pela escritura. É o primeiro livro para um escrituralista saudável, é o apego à escritura, né? Mas, tratando mais diretamente de livros teológicos, escritos por autores, eu acredito, Marcel, que o livro principal para entender o pensamento de Clarke, inicialmente, talvez amigos discordem, mas provavelmente seja o que o Gary Crampton escreveu, o Escrituralismo de Gordon Clarke. Eu acredito porque o escrituralismo, como eu já citei, ele é o âmago do pensamento de Clarke. Então, ali naquele livro, você tem um aspecto geral sobre a visão de Clarke sobre a escritura, aspectos revelacionais e até outros assuntos também que ele toca lá de maneira breve, claro. Então, eu indico sim o livro O Escrituralismo de Gordon Clarke como um livro essencial, talvez o primeiro para quem quer adentrar o pensamento de Clarke, né? Claro, talvez se tiver alguma dificuldade em alguns termos, né, procurar pessoas que possam ajudar a entender e tal, mas eu acredito sim que é um livro essencial. Os Três Tipos de Filosofia Religiosa também é um livro importante para fortalecer mais esse assunto. Eu indicaria ele como o segundo livro para entender melhor a epistemologia do Dr. Clarke. E também eu indicaria o livro do Clarke, Deus e o Mal, o Problema Resolvido, porque ele ajuda a desmistificar muitos espantalhos que o pessoal fala sobre ele, e também uma proposta, pelo menos a meu ver, satisfatória sobre a questão do problema do mal. Né? Então, esse livro também eu indicaria. Um aspecto mais envolvendo um pouco de cosmovisão, talvez seria o livro dele, Uma Visão Cristã dos Homens e do Mundo. Aquele livro ali também aborda vários princípios importantes no aspecto de cosmovisão, onde o Dr. Clarke também deixa claro lá as suas prerrogativas e princípios escrituralistas bem destacados. Então, a princípio, eu indicaria esses 4 livros, né? Há muitos outros também, eu poderia aqui indicar, mas, a princípio, esses quatro livros eu deixaria indicado. Após lendo eles, né, entendendo pelo menos os pontos principais desses materiais, dessas obras,
a pessoa já tem sim um certo bagagem de preparo para adentrar em outras obras. Perfeito, Fabrício. Mas só para antes de terminar, eu quero fazer uma pergunta aí, né? Para jogar você no mais um boi de fogo, né? O boi de fogo final. Mas o indivíduo ele pode ser escrituralista aí do fogo, do reteté e do ribalachuia, ou não? O cara tem que ser sensacionista para ser escrituralista. É, rapaz, que pergunta complicada. Tô brincando, pô. Isso aí foi só para frescar contigo mesmo. Não. E quero de novo agradecer, Fabrício, aí pela disponibilidade e já convidar, né, para próximas ocasiões a gente fazer outra aí sobre temas específicos, né? Aí se você Cara, é melhor, porque é a muita gente coisa. pode fazer sobre o problema do mal. Pegar uns para fazer sobre o problema do mal aí. Se você topar aí, no próximo a gente pode trabalhar o problema do mal. Fazer um só É sobre melhor. esse tema, né? Esse hoje foi mais pra gente fazer um tema introdutório, né? Mas o próximo vai ser sobre o mal. E aí, você toparia? Toparia sim, com certeza. Só aproveitar também para agradecer, né, pelo convite, também pedir desculpa, porque como é muita coisa, né, mesmo que é rápido, o tempo é pouco, às vezes a gente não lembra de tudo, né, mas eu quero agradecer a oportunidade aí, Marcel, o pessoal aí do Instituto Calvinista de Filosofia, né, que está à frente disso. Que Deus possa nos abençoar aí e ajudar em tudo nesses projetos aí. Estaremos juntos, se Deus quiser, na próxima. Pronto, Varão. Muito obrigado. Eu vou desligar aqui, a gente continua um bate-papo aqui, offline agora. Beleza. Aqui.